Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós chegamos até você em mais um programa Trocando Ideias. E desde a semana passada, como você já sabe, nós estamos tendo uma série de programas sobre a relação entre a psicologia e a espiritualidade. E hoje nós vamos conversar sobre esses dois temas, esses dois assuntos, a psicologia, a espiritualidade e quais são as suas convergências. O que une, mas também podemos dizer o que vai separar uma realidade da outra. Com certeza, muitos de nós fazemos terapia, somos acompanhados pelos nossos diretores espirituais. Infelizmente, durante um longo tempo, existia e existe ainda em certas realidades um certo preconceito, principalmente de algumas pessoas de igreja, sobre a questão psicológica. Como também, do outro lado, muitas vezes pode existir um certo preconceito. Mas hoje nós vamos tentar conversar e, por que não, tentar colocar estas duas realidades, a psicologia e a espiritualidade, numa amizade ainda maior conosco, com você, trocando ideias. Por isso, nós queremos chegar onde quer que você esteja, para que juntos possamos não apenas darmos respostas, mas trocarmos ideias. Não existe uma pergunta errada. O que pode acontecer é que as respostas sejam erradas. Por isso, vamos em busca da verdade neste assunto que hoje você é o nosso convidado. E hoje eu tenho aqui a alegria, de ter a Fernanda conosco. Muito bem, Fernanda, bem-vinda. Boa noite, padre. Boa noite, Elison. Boa noite, padre Rafael. Boa noite. É uma alegria estar aqui nessa noite. E, como o senhor disse, para trocar ideias. Então, eu já convido você que nos acompanha a participar conosco, enviar sua pergunta através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com e também através das mídias sociais, pelo Facebook, facebook.com/trocandoideias e no Twitter, @trocandoideias. E eu estarei aqui fazendo o link entre você e os nossos convidados. Importante que você diga o seu nome, a cidade de onde você está falando. Caso você não queira se identificar, mencione no e-mail que nós vamos manter o sigilo. Mas é importante que quanto mais informações você nos der na sua pergunta, melhor de ser respondida. Seja bem-vindo desde já. Muito bem, Fernanda. Fernanda, você tem algumas dúvidas sobre essas realidades? Você acha que esse programa ele vai poder te ajudar em alguma coisa? Vai ajudar bastante. Então Essa relação, espiritualidade, psicologia, até onde eu posso ir, né, na psicologia, com o psicólogo. O que eu conto para o psicólogo, o que eu conto para o diretor espiritual, qual a relação entre os dois, qual é a diferença entre uma direção espiritual e um atendimento, né? Nessa área da psicologia. Eu tenho dúvidas sim, pai. Então você já está colocando aqui uma possível pergunta, já está colocando uma possível pergunta. Né? Você é membro da comunidade Canção Nova, sim, não é isso? Está no seu primeiro ano. Deus, meu primeiro ano de em Cachoeira Paulista. Em Cachoeira Paulista. Está trabalhando no jornalismo? Isso mesmo. Isso. Muito bem, Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada, padre. Primeira vez comigo aqui, né? Sim. Primeira vez. Já estreando, esteve outras né, vezes. com o senhor. Já esteve outras vezes quando o Ricardo estava aqui e agora comigo a primeira vez. Muito bem, estou muito feliz. Seja bem-vinda. Obrigada. E aqui estamos começando com o Padre Rafael Querubim. Padre, ele é graduado em Filosofia pela Faculdade São Luís e em Teologia pela Faculdade Deoniana, né? Ele também é especialista em formação dos seminários e também especialista em análise existencial frankliana. E é um padre deoniano. Padre, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Padre Anderson. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui trocando ideias. Acredito que poderei responder alguma coisa, mas também conhecerei, aprenderei, juntamente com o Elison, com aquilo que aparecerá também nas perguntas, nas dúvidas. O senhor disse que nós não podemos errar na resposta e que toda pergunta é correta. Então, isso já nos deixa um pouco intimidados. Mas é claro que nós estamos aqui para crescer na fé,
crescer naquilo que acreditamos e sabendo que tudo que existe em nós, no ser humano, é dom de Deus. Somos criaturas de Deus e queremos desvendar isso, crescer no conhecimento humano e espiritual. Muito bem. E o Padre Rafael, na medida do possível depois, ele também vai poder estar entrando em contato com você ou você entrando em contato com ele pelo e-mail rafaelscj@yahoo.com.br. Rafael SCJ, Sagrado Coração de Jesus, @yahoo.com.br. Na medida do possível, o padre estará também respondendo as perguntas que, por um acaso, não der tempo de responder hoje. Padre, bem-vindo. Muito obrigado. E aqui, um nosso amigo já da semana passada, um amigo já de outros programas e hoje estando junto para que possamos fazer essa conversa sobre psicologia e espiritualidade. Ellison, olá, bem-vindo. Muito obrigado. Alegria novamente estar aqui com vocês. Um desafio, um diálogo entre psicologia e espiritualidade, no sentido de que existem várias realidades, né? Tanto várias religiões como várias espiritualidades dentro de uma única religião. E também existem várias abordagens. É um desafio para a gente falar de uma forma, tentar transformar algo complexo em algo que o telespectador possa entender, o leigo possa entender. Então, é um desafio. Obviamente que a gente sempre faz essa observação. Nós não temos condições em um programa de dar uma aula de psicologia para quem está estudando psicologia, né? Obviamente que não é esse o intuito, mas de trazer esses argumentos tão necessários que fazem parte da nossa vida. A grande maioria da população mundial tem uma religião. E todo mundo tem a sua psicologia. Como lidar com isso? Não podemos prescindir de uma coisa e nem de outra. Precisamos dialogar. Muito bem, Ellison, muito obrigado. O Ellison também estará falando com você, ele pelo Facebook, /Ellison Psicólogo, também pelo ellisonsantos.com, é o seu site. E também pelo Twitter, @Ellison Psicólogo. Então, você pode conversar com o Ellison também durante o programa, né? Nós estamos ao vivo durante o programa, mas também, na medida do possível, ele poderá estar respondendo para você por estes contatos. E eu já começo com a pergunta da Fernanda. Eu começo pelo padre. Padre, o que devemos levar para o diretor espiritual? Ellison, o que devemos levar para o psicólogo? Se pode levar a mesma coisa, não pode levar a mesma coisa, coisas separadas. Padre, depois Ellison. Muito bem, Padre Anderson, Fernanda. E já fiquei aqui imaginando, e esta pergunta, ela, como formador de seminaristas, é a que mais aparece. Sobretudo para os primeiros anos do seminário, aqueles que chegam e eles, então, recebem um diretor espiritual nomeado pelo formador, pelo reitor. E também, em muitas realidades hoje, em muitos seminários, nós já temos a presença do psicoterapeuta. E aí vem aquela dúvida, o que dizer? E ainda tem mais uma outra pessoa, ou ainda duas, porque nós temos o formador e nós temos também o confessor. Mas não queremos tornar a coisa ainda mais complexa e nós não queremos direcionar a nossa resposta assim, para os seminaristas ou futuros sacerdotes. Não é tão fácil dividir e não podemos dizer que uma coisa não se encontra com a outra. É um ser humano. O ser humano, ele é integral, ele tem a sua realidade biológica, psicológica, sociológica, de relações e espiritual. O espiritual é o que dá o sentido, o espiritual é que nos torna humanos, mas o espiritual, nós não tocamos, ele não é concreto, ele se manifesta na vida concreta, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nas minhas escolhas. Mas o diretor espiritual, então eu vou falar do diretor espiritual e o Ellison do psicólogo, ele vai tratar do mistério de Deus na vida da pessoa. Ele vai lidar com o dom de Deus na vida da pessoa. E ali, então, nós temos os desdobramentos, a sua experiência de Deus, a sua experiência com a palavra de Deus, a sua experiência na igreja,
a sua experiência nos sacramentos, o seu diálogo, os movimentos, porque também nós passamos por momentos mais próximos de Deus, como dizemos na linguagem popular, e em alguns momentos nós nos sentimos distantes de Deus. Então, o diretor espiritual, ele lida, sobretudo, com o mistério de Deus na pessoa, o dom de Deus, a realidade da fé e as suas implicações. E nisso, trazendo, até mesmo antes de chamar o Ellison, mas trazendo a realidade do diretor espiritual, que muitas vezes é uma figura até que, para o nosso tempo, um pouco que apagada. Nós temos a realidade, por exemplo, do diretor espiritual, como o senhor disse, nas casas de formação, os religiosos, as religiosas, né? Mas o diretor espiritual é uma pessoa que todo cristão deveria ter, né? Seria quase que vou usar a palavra, não seria bem correta, mas só para que nós possamos entender, seria alguém que eu estaria seguindo, ou, se for o contrário, essa pessoa estaria me acompanhando, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas, e eu com certeza o senhor também vive a mesma realidade, muitas vezes em confessionário nós vemos essa ausência dessas pessoas, que as pessoas chegam às vezes no confessionário com situações que o diretor espiritual poderia resolver ou ajudar a resolver, e que nós ali dentro do sacramento não podemos, porque o sacramento ele nos limita de uma certa forma. Então, está aí para você poder buscar o seu diretor espiritual, né? Busque essa pessoa que possa te ajudar. O seu pároco pode ser uma pessoa que esteja aí, um religioso, uma religiosa, mas que dentro dos desafios que hoje nós vivemos, principalmente o cristão nos nossos tempos, um diretor espiritual ele pode nos ajudar a clarear muito isso. Ellison, e a psicologia? O que levar para o encontro com o psicólogo? O padre trouxe o que as pessoas devem levar para a direção espiritual. E o que a pessoa deve levar para o psicólogo? Pois é. Que muitas vezes também existe um preconceito, vou para o psicólogo, estou doente, é isso ou não? Exato, existe um preconceito, de fato ainda existe o preconceito. Muitas pessoas não querem ir ao psicólogo porque acham que não precisam do psicólogo, porque acham que resolve os problemas sozinhos, como se uma compreensão limitada do que é a psicologia. Um processo terapêutico acontece nesse encontro semanal ou de 2 em 2 semanas, em que a pessoa ela vai se encontrando com ela mesma. Não é o psicólogo que trabalha, é a própria pessoa. O psicólogo ele é um técnico da saúde mental. Principalmente o psicólogo clínico. A psicologia ela tem várias áreas. O psicólogo pode ser um psicólogo que trabalha na empresa, no hospital, num colégio, enfim, com várias outras áreas de atuação. Mas estamos falando aqui do psicólogo clínico, aquele que atende o paciente. E, para isso, ele tem que seguir normas. Ele tem um código de ética, ele tem um código de doenças, né, que em parceria com a psiquiatria. Então, como eu defino o que é normal, o que é saúde e o que é doença? Então, o psicólogo ele estuda isso. E, respondendo à pergunta, a atuação do psicólogo também na hora que a pessoa chega com a sua realidade. E, obviamente, que a pessoa, quando ela procura o psicólogo, ela não sabe essa diferença. Bom, o que é espiritual, o que é emocional, o que é comportamental, o que é isso, né? O que é psicológico, psíquico, inconsciente, consciente, tantas questões. Ela chega com a vida dela. Então, eu tive um professor muito bom, o professor Silvio Memento, lá em Varginha, uma pessoa maravilhosa. E uma vez ele falava muito isso, né? E outros psicólogos falam isso, que o paciente ele chega como ele pode, ou seja, com a sua realidade. Então, nós não colocamos muito limite no que o paciente traz. O limite da minha intervenção, aí sim, o psicólogo tem que ter clareza, porque eu não posso, como eu falava antes, prescindir do fato de que aquela pessoa que me procura por causa de um sofrimento, por causa de um problema que ela não está encontrando resposta e por isso ela está pagando para eu atendê-la como um técnico, eu não posso prescindir do fato de que ela tem uma religiosidade.
Às vezes não, às vezes a pessoa não é agnóstica, a pessoa não tem uma fé, mas não é esse o caso. Estamos falando de pessoas que têm fé e que procuram um psicólogo. Então, eu não posso interferir nessa fé, no discurso da fé. Olha, e de repente o paciente traz, né? Olha, eu sinto isso nas minhas orações, eu sinto que Deus quer isso de mim. O psicólogo não pode interferir nisto. Isto é do campo da religiosidade dessa pessoa. Mas o psicólogo tem a obrigatoriedade, até ética, de perceber se isso está afetando a sua saúde. No campo do sofrimento pessoal, no sentido de que ela esteja sabendo ou não separar as coisas no seu processo de pensamento, se ela consegue verbalizar isso com clareza, ou se isso está trazendo uma confusão que afeta a vida física dela e também os seus relacionamentos. Então, há aí um campo de visão que o psicólogo está preparado para perceber se a pessoa está com saúde mental, está com uma saúde psíquica ou não. E aí ele vai aplicar ali as técnicas que ele tem dentro da abordagem que ele trabalha. Muito bem. Como eu falei, não estava nem no script aqui, mas eu disse que, quem sabe até hoje criar essa amizade ainda maior dentro do coração do povo de Deus, né? E aí eu gostaria que um falasse do outro. Vamos dizer assim, o padre vai dizer daquilo que a psicologia, daquilo que o senhor tem conhecimento, ela pode ajudar a pessoa dentro da direção espiritual. E o Ellison, como já trouxe um pouquinho, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco, até porque muitas vezes a pessoa vai dizer assim, não, padre, eu posso me falaram que eu tenho que procurar um psicólogo, mas eu tenho que procurar um psicólogo católico, eu tenho que um ateu. Então, qual que é a ajuda que a religião dá à psicologia e qual a ajuda que a psicologia dá para a espiritualidade? Padre Anderson, desde a tradição dos primeiros cristãos e, sobretudo, dos primeiros chamados monges do deserto, os primeiros religiosos cristãos que iam para o deserto para viver a sua fé, viver o evangelho, e daí que surge também a prática da direção espiritual, de se ter um pai espiritual, um abá. A igreja nos ensina que um mestre, ou um diretor espiritual, ou um mestre espiritual, ele tem que ser um homem de Deus. Esse é o primeiro critério. Se um psicólogo ele é um técnico e que pode ser também um homem de Deus, o diretor espiritual ele tem que ser essencialmente um homem de Deus. Não pode ser um técnico. Não pode ser um técnico de Deus, não sei se isso existe, mas um homem de Deus. Esse é o princípio. Mas depois a igreja também crescendo no seu ensinamento, porque a igreja também foi aprendendo com a cultura, com a sociedade, com a ciência, ela nos orienta que um diretor espiritual, um mestre espiritual, tenha conhecimentos mínimos de psicologia. Um formador, ele não precisa ser necessariamente um psicólogo, e também dentro de um seminário, ele não vai ser o psicoterapeuta dos seus seminaristas, mas ele tem que conhecer um pouco o campo da psicologia. E foi por isso, então, que eu procurei um curso, eu fiz um curso semelhante ao Ellison, não de psicologia, mas uma especialização em psicologia, na área da logoterapia ou da análise existencial de Viktor Frankl, e certamente depois o Ellison vai nos apresentar. Inclusive trouxe alguns livros aqui, que depois ele vai falar. E a minha intenção foi esta. O meu pedido à minha congregação era para fazer esse curso não para atender os seminaristas enquanto um psicólogo ou um pseudo-psicólogo, mas para ter conhecimento desta área, dessa dimensão da pessoa, porque nós não podemos dividir a pessoa. Então, é evidente, como o senhor mesmo partilhava, quando atendemos as pessoas, elas vêm para se confessar. E eu trabalhei em Varginha há 3 anos, e o Ellison é de Varginha, o mundo é pequeno, nós viemos nos conhecer aqui hoje. No ano que eu cheguei, ele saiu de lá. E até o Silvio Memento, que ele citou, eu conheço. Sim. Então, nós vivemos esse drama, padre, porque nós temos ali alguns minutinhos para ajudar as pessoas e sabemos que
às vezes ela precisa de um cuidado, ela precisa de um acompanhamento. Então, um diretor espiritual, um confessor, um sacerdote, ele precisa ter esse conhecimento mínimo dos elementos da psicologia, do autoconhecimento, dos condicionamentos. E daí, é claro, a igreja nos orienta que nós devemos adotar. Existem várias escolas, linhas psicológicas, mas aquela que esteja próxima e seja condizente com a antropologia, ou seja, a visão do ser humano a partir de Jesus Cristo, a partir da nossa fé. Então, aí, depois coloco para o Ellison, mas não é qualquer linha, não é qualquer direcionamento, não é eu sou formado em psicologia, então eu vou encaminhar. Eu preciso saber qual é a visão de ser humano desse psicólogo, para onde esse psicólogo vai conduzir a pessoa. Eu, como diretor espiritual, eu vou conduzir essa pessoa para Deus. E o diretor espiritual, o psicólogo, vai conduzir essa pessoa para o seu verdadeiro eu, e que nós cremos que também nesse verdadeiro eu está Deus, mesmo que ela não creia. Interessante o senhor dizer isso porque a pessoa ela vai procurar, não sei, ela vai procurar o diretor espiritual, vai procurar o pároco dela, e o pároco dela vai falar, é bom que você também procure um psicólogo. Então, seria interessante que a pessoa, antes de começar um trabalho ali, ela encontrasse ou soubesse qual que é a linha de abordagem psicológica a partir da direção espiritual? Exatamente. Eu só posso orientar, encaminhar para alguém que eu tenha conhecimento, Sim. como um sacerdote, como um religioso, como um padre da Igreja Católica, que vai ajudar essa pessoa a viver melhor a sua fé, a partir também do conhecimento verdadeiro da pessoa. Existem várias visões de ser humano. Sim. Nós temos a verdadeira, pela fé nós cremos nisso. Então, nós temos a verdadeira visão, e esse psicólogo precisa ter essa verdadeira visão de ser humano. Ótimo. Muito bem. Ellison, e a religião, onde é que ela ajuda dentro do processo terapêutico? Então, existem, eu já falei em outros programas, existem em várias universidades, nos cursos de psicologia e de psiquiatria, especializações, núcleos de pesquisa sobre religião e psicologia, psiquiatria e religião, espiritualidade. Existem vários estudos no mundo inteiro que tentam fazer essa explicação e comprovam, de fato, que as pessoas que vivem uma espiritualidade, uma religiosidade, elas têm uma tendência, algumas pesquisas comprovaram isso, de melhorar com mais rapidez do que pessoas que não tinham uma vivência espiritual. Cito aqui um dos estudos realizados aqui no Brasil mesmo, com pessoas alcoólatras, né? Então, percebeu nesse estudo que as pessoas que tinham uma fé, elas melhoraram, tiveram uma resposta mais positiva do que aquelas pessoas que não tinham uma fé. Dito isto, é importante nós compreendermos que o ser humano ele busca pelo sentido da vida. E aí entra a visão tão bem acolhida no mundo religioso, a visão de Viktor Frankl do ser humano. Porque Frankl vai aí desenvolver essa teoria, com mais de 38, 39 livros que ele escreveu, sendo o fundador aí da terceira escola vienense de psiquiatria. E ele vai dizer exatamente isto. Essa nossa busca pelo sentido vai num encontro, a nossa vontade de sentido, ela vai de encontro a algo que está além de nós mesmos. Obviamente que Frankl não entra no campo religioso, ele chega até uma porta do nosso inconsciente. E, obviamente, como cientista, ele não extrapola isso, porque senão deixa de ser ciência, aí é o campo da religião. Existem pesquisas, e até no próprio livro Em Busca de Sentido, que está aqui, esse livro está na lista dos 10 livros, um dos 10 livros que mais influenciaram os Estados Unidos, por exemplo. Vendeu mais de 9 milhões de cópias nos Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda conhece pouco,
da logoterapia, mas é uma abordagem psicológica, é reconhecida mundialmente, também no Brasil. Há muitos logoterapeutas e está crescendo a cada dia aí nas universidades. E ele diz aqui, uma dessas pesquisas entre universitários nos Estados Unidos, que comprovava-se isso, né? Mais de 80% desses universitários diziam que eles precisavam de algo pelo qual viver. Nós precisamos de algo pelo qual viver. E mais de 60% dessas mesmas pessoas, religiosos ou não, disseram que todos eles tinham algo ou alguém por quem morrer. E isso extrapola qualquer visão de ser humano que explica o ser humano apenas como um resultado de instintos, sexuais ou não. Nós somos muito mais que esses instintos. E talvez o grande equívoco de algumas abordagens seja esse determinismo, e Viktor Frankl vai justamente combater esse determinismo, que diz que o ser humano, você está aqui não porque você quer, mas não porque você teve a vontade de estar aqui, mas você está aqui porque você está em busca de prazer, inconscientemente você veio parar aqui. Então, isso, lá numa visão abrangente da própria sociedade, a gente vai ver que tem consequências muito graves. E também na visão da pessoa que vem procurar o psicólogo. Esse mesmo professor, a gente está citando bastante ele aqui, o Silvio, ele falava bem isso, que não existe essa coisa, né? Se não fizer bem, mal não faz. Se não fizer bem, mal faz sim, se não tiver uma boa visão do que é o ser humano. Muito bem, muito obrigado. E você está vendo que existe sim estas convergências, mas também existe essas realidades que pode unir e facilitar muito no nosso caminho de encontro com nós mesmos, para a partir de aí, então, nós sermos mais felizes, sermos pessoas melhores e, dentro de um campo religioso, sermos pessoas mais santas. E você que é família da Canção Nova, família Canção Nova, eu quero dizer para você que você pode também receber diariamente no seu celular mensagens sobre família. Nós estamos num ano, né, em que tivemos o Encontro Mundial para as Famílias, tivemos o Sínodo para as Famílias, daqui a pouquinho vai sair o documento, estamos à espera do documento sobre as famílias, e você pode, então, receber diariamente mensagens sobre a família. Envie, então, a palavra família para 46991. A palavra família para 46991 e diariamente você vai poder receber mensagens sobre a família. E nós voltamos daqui a pouquinho, trocando ideias.